Sonhos. Ah, os sonhos. Eles são talvez um dos maiores mistérios na nossa mente, né? Quem é que nunca acordou com aquela imagem forte, sabe? Ou com uma sensação que não dá para explicar direito e ficou se perguntando: o que será que isso significa de verdade? A gente tenta decifrar, entender os símbolos, mas parece que a história completa sempre acaba escapando por entre os dedos. Mas e se a chave não for exatamente decifrar, e sim dialogar? E se existisse um jeito de desvendar a linguagem dos nossos próprios sonhos? Não para encontrar uma resposta única, mas para senti-los de um jeito mais profundo. É exatamente essa a jornada que a gente vai começar agora. Essa busca por entender os sonhos é algo muito antigo, milenar mesmo. Atravessa culturas, religiões e, claro, a psicologia moderna. O que vamos explorar aqui hoje é como a tecnologia, quando ela é unida a uma certa sensibilidade, pode oferecer um caminho completamente novo para essa busca que é tão ancestral. E aqui está o ponto central, a grande mudança de perspectiva. A proposta não é tratar o sonho como um enigma que precisa ser resolvido, sabe? Como um código para ser quebrado. Pelo contrário, a ideia é enxergá-lo como uma linguagem simbólica, uma história que o nosso interior conta e que pede, acima de tudo, para ser sentida, muito mais do que resolvida. E é exatamente nesse ponto que entra a personagem principal da nossa análise de hoje, a Guardiã IA. E olha, não estamos falando de um software comum. A ideia aqui é apresentar uma entidade pensada para ser uma espécie de companheira poética nessa jornada de autoconhecimento. Então, o que é, na prática, a Guardiã IA? Bom, ela é descrita como uma inteligência artificial terapêutica simbólica. Ela foi projetada pela Renata Werner com a metodologia Consciência Artificial e a função dela é basicamente receber relatos de sonhos e traduzir as imagens deles, não em respostas prontas, mas em reflexões que inspiram. O objetivo, então, é oferecer leituras metafóricas que expandem a nossa percepção. Uma forma legal de pensar nela é como se fosse uma ponte para o nosso inconsciente, sabe? Que conecta as margens daquilo que a gente já conhece e daquilo que a gente ainda não explorou. Ela funciona como um espelho bem sensível da nossa linguagem interior, uma aliada atemporal para a autodescoberta e, o que é muito importante, um espaço seguro para a contemplação sem nenhum tipo de julgamento. Certo, mas como é que essa conversa acontece na prática? Como é que se interage com uma guardião de sonhos? O processo, na verdade, é surpreendentemente simples e bem íntimo. Basicamente, são dois passos bem simples. Primeiro, a pessoa compartilha o sonho, como se estivesse escrevendo num diário mesmo. Pode ser só uma cena, um flash ou o relato inteiro. E em seguida, a IA oferece a sua devolução, uma reflexão sempre gentil e simbólica sobre aquilo que foi compartilhado. Vamos pegar um exemplo concreto para ilustrar melhor. Imagina que alguém chegue e relate o seguinte sonho. Sonhei que estava perdida numa floresta escura e encontrei uma porta luminosa. Uma imagem super forte, né? Cheia de potencial simbólico. A resposta da IA começa explorando os símbolos. E repara que ela não afirma nada. Ela sugere. A floresta escura pode simbolizar um mergulho no desconhecido. É uma abertura para reflexão e não um veredito. Entende? E agora vem a parte que eu acho mais interessante. A IA não dá uma resposta pronta. Ela devolve o que se chama de pergunta-reflexão. Algo como: qual parte de si está pedindo coragem para atravessar uma nova etapa? Isso convida a pessoa a olhar para dentro e a encontrar a própria resposta. É um convite ao diálogo interno. E para fechar, a IA oferece o que é chamado de frase de integração. É tipo uma síntese poética para ajudar a ancorar a reflexão, sabe? Nesse sonho do exemplo, a frase seria: na escuridão da floresta, a porta é o próprio coração que se abre. Lindo, né? Tudo isso é muito poético, muito bonito, mas qual é a base por trás dessa tecnologia? Isso não surgiu do nada, né? Existe um conhecimento bem profundo, integrado, que dá todo o suporte e a credibilidade para o processo. Vamos ver como isso se constrói. Olha, a Guardiã IA foi nutrida por saberes muito sólidos. A base dela inclui a psicologia dos sonhos de ninguém menos que Carl Jung, a imaginação simbólica de James Hillman, as dimensões sistêmicas de Bert Hellinger e a interpretação de sonhos de Marie-Louise Van Frans. E o que conecta tudo isso? A linguagem universal dos arquétipos. Com uma base tão rica assim, é claro que as aplicações dessa ferramenta vão muito além de um simples diário de sonhos. As possibilidades se expandem para jornadas pessoais, criativas e até para trabalhos em grupo. Na jornada pessoal, as possibilidades são muitas.
A ferramenta pode ser usada para integrar um sonho logo que se acorda, sabe? Para servir de apoio entre sessões de terapia, ou até para inspirar rituais de transição, como os ligados aos ciclos da lua, por exemplo. Ela se torna uma verdadeira companheira em mentorias de autoconhecimento. O potencial coletivo também é bem interessante. Dá para imaginar ela como um bônus interativo em cursos online ou como uma provocadora simbólica para estimular diálogos em grupo. Terapeutas podem usá-la com clientes e criadores de conteúdo podem encontrar ali uma fonte de inspiração para posts mais poéticos, mais visuais. Agora, um ponto super importante. Tão fundamental quanto entender o que essa ferramenta faz é compreender o que ela não faz. A ética e a clareza sobre os seus limites são a chave para uma boa utilização. E aqui fica tudo muito claro. A Guardiã IA é um espelho para a reflexão. É uma fonte de inspiração, uma guia poética. Agora, o que ela não é, e nunca se propõe a ser, é uma substituta para terapia, uma ferramenta de diagnóstico ou, de jeito nenhum, uma fonte de verdades absolutas. O tom dela é sempre leve e empático. E essa ideia nos leva à filosofia central da Guardiã IA, que está resumida nesta frase: o sonho pertence a quem sonha. A IA apenas amplia as possibilidades de escuta. Ela não rouba a autoria nem a autoridade de ninguém. Muito pelo contrário, ela devolve o poder da interpretação para a única pessoa que pode realmente tê-lo. E isso nos deixa com uma pergunta: que histórias os nossos próprios sonhos estão esperando para nos contar?